Boa tarde, graça e paz, homens e mulheres de Deus que amam a palavra do Senhor. Estou aqui mais uma vez para transmitir a palavra do Senhor para você. Já faz algum tempo que eu não apareço aqui, mas nós temos orado a Deus para fazer sempre a vontade dele, né? Para deixar o recado dele debaixo da graça, não para aparecer, meus irmãos, mas realmente para transmitir o recado que Deus nos deixou. Então eu peço que você já vá abrindo a sua Bíblia. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1, Ageu, capítulo 1, eu vou orar a Deus e pedir a direção do seu Santo Espírito e que ele venha falar conosco, amém? Senhor Deus de glória, maravilhoso e santo, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame sobre a minha vida uma unção que venha transmitir para o seu povo, para todos aqueles que o Senhor quer alcançar com essa palavra, o entendimento, Pai. E que tudo que for impedimento para que esse entendimento ocorra, já caia por terra. Neste momento, em nome de Jesus, eu ofereço a minha vida para que o Senhor venha usar dela. E eu já te agradeço, declarando bênçãos sem medidas sobre todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu rendo graças a Deus por poder estar falando com você mais uma vez. E o livro de Ageu, capítulo 1 e de verso número 2, é importante que você siga na sua Bíblia, é importante que você tenha uma Bíblia e a use. A Bíblia é a espada do Espírito. Toda vez que o inimigo chega, nós temos que mostrar a espada do Espírito para ele, que nós entendemos da palavra e podemos vivê-la, tomando posse dela para as nossas vidas. A palavra de Ageu, no livro de Ageu, capítulo 1, verso de número 2, nós vamos ler até o 7 neste momento. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa fica destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada ou no saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Irmãos, nós temos visto a respeito das vezes que Deus permitiu que coisas ruins acontecessem, como o exílio do povo de Deus, do seu próprio povo, devido a erros e pecados que os afastaram da vontade do Senhor. Neste momento, após o início da reconstrução de Jerusalém, o seu povo estava reconstruindo também as suas casas, mas o templo não havia sido reconstruído, e o templo naquele tempo era um prédio onde descia a glória de Deus. Salomão construiu o primeiro templo com muito ouro, com muita prata, com muitos adornos, com muitos tesouros que haviam sido deixados por Davi e também trazidos pelo povo naquele tempo. A glória de Deus descia naquele lugar, mas através da desobediência do povo de Deus, nós vimos que muita coisa ruim aconteceu. Através de cada um cuidar do seu próprio e não pensar nas coisas de Deus e nem nos mandamentos e nem na presença dele, o povo foi levado ao cativeiro, foi levado ao exílio. Ele foi desprovido, como nós já vimos algumas vezes aqui, da sua cultura, da sua religião, foi desprovido do seu pensamento para viver numa terra estranha, para viver coisas estranhas. E hoje nós temos vivido muita coisa difícil, muita coisa estranha. Exilados dentro de nossos lares, muitos sem poderem sair para trabalhar, muitos tendo que trabalhar dentro de casa, que não é a mesma coisa. Mas Deus vem trazer essa palavra hoje para chamar a atenção de uma coisa, irmãos. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus hoje. Hoje Deus não precisa de um lugar de tijolo, de madeira para habitar, mas Ele precisa de mim e de você, do seu coração. A nossa alma tem que estar entregue ao nosso Senhor. As nossas emoções entregues ao Senhor. Nós temos livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Mas hoje eu digo a você, em nome de Jesus, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. O livro de 1 Coríntios, capítulo 6,
No versículo 19 até o 20 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E eu digo a vocês, irmãos, o Senhor, nosso Deus, Ele enviou Jesus para a terra para morrer por nossas vidas e pagou um preço alto pela minha e pela sua vida. E o que nós temos feito dos nossos corpos? Onde que nós temos colocado os nossos pensamentos? O que nós temos feito para cuidar do templo de Deus? Porque Deus falou aqui através de Ageu, vocês têm feito casas adornadas para vocês, ou seja, vocês têm feito a vontade de vocês, mas a minha casa, ela continua destruída. Então nós temos que abrir os olhos hoje, irmãos, em nome de Jesus, e ver se nós temos feito a nossa vontade, se nós temos realizado os nossos prazeres e deixado o templo do Espírito Santo sujo, o templo do Espírito Santo esquecido, ou se nós temos varrido para debaixo do tapete a nossa sujeira. A nossa sujeira que eu digo hoje é o pecado. O que é pecado, meu irmão? Pecado é tudo aquilo que me afasta do centro da vontade de Deus. Se eu vou a um lugar onde Jesus não iria, se eu faço algo que Jesus não faria, irmãos, eu estou em pecado, porque Jesus é o nosso modelo. E como é que eu conheço Jesus? Você pegue a sua Bíblia e leia. Leia o Novo Testamento, principalmente, onde tem relatos sobre a vida de Jesus. Leia também o Antigo, que ele conta toda a história até chegar em Jesus. Conheça a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Primeiramente, entrega os teus caminhos ao Senhor. Se proponha a pegar aquele livro que muitas vezes fica aberto na sua sala, juntando às vezes até sujeirinha de mosquito, poeira, aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. O diabo conhece toda a Bíblia, ele está na Bíblia. E não vai afastar o mal da sua vida você deixar uma Bíblia aberta como um amuleto. Você tem que conhecer essa palavra, você tem que ler essa palavra, você tem que pedir a direção do Espírito Santo para conhecer e poder viver essa palavra. Você tem que entregar os caminhos ao Senhor e usar realmente esse livro como uma espada, porque quando o inimigo chegar à sua porta, ele vai chegar com tudo, ele não vai bater não. E você tem que estar com a palavra entendida, e através do entendimento da palavra, você vai sim espantar o inimigo, rechaçar o inimigo. Você vai falar assim, não, a palavra diz isso, então eu não quero o que você tem para me oferecer. Naquele momento, onde a casa de Deus estava para ser reconstruída, as pessoas haviam esquecido de fazer as coisas para Deus, porque queriam fazer primeiro para si. As pessoas haviam esquecido que a vontade de Deus, ela é muitas vezes, eu digo muitas mesmo, diferente da nossa, e faziam a sua própria vontade e haviam esquecido de Deus. E Deus olhou para eles e disse, aqui está no versículo 5, vocês têm feito muitas coisas, seus caminhos os levaram, vocês têm plantado e colhido pouco, comem, mas não se fartam, bebem, não se satisfaz, vocês se vestem e não se aquecem. Isso quer dizer, a carência, esse espírito de carência. Muitas pessoas bebem, fumam drogas, usam drogas injetáveis, usam drogas inaláveis, e elas têm um prazer momentâneo, mas a satisfação nunca é dada. E isso é só o Espírito Santo que nos traz a plenitude, irmãos. Quando você convida Jesus para entrar, o mal tem que sair. Quando Jesus entra, a carência tem que sair. Quando Jesus entra, a depressão tem que sair. Quando Jesus entra, a ansiedade tem que ir embora. Mas para isso, para você dizer, Deus no comando, eu sou filho de Deus, você tem que aceitar Jesus na sua vida como o único e suficiente Salvador da sua vida. E eu convido a você a ser templo do Espírito Santo, realmente, e pedir para Deus entrar em você. No capítulo de número 2 de Ageu, olhem aí, por favor, no verso 4, Deus, depois de ter falado tudo isso, falou, vocês podem não ter recursos, mas olhem aqui o que ele diz, para a reconstrução do templo, hein? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué. Zorobabel governava e Josué era o sacerdote. Filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. Meu espírito estará entre vocês. Não tenham medo. No versículo 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Que a paz do Senhor venha trazer a você esta verdade e que você viva realmente a vontade de Deus
e aceite Ele como Salvador em nome de Jesus. Deus abençoe.